Olá, navegantes. Boa tarde. Que bom estar com você nessa tarde de quinta-feira. Temos aqui já pessoas no Psi Elias Pereira, canal Mente Quântica. Tiago Moreno, 88, está conosco. A Marília Reis também está conosco. Sandra Monteiro, 92, também está conosco. Ju Gripe também está conosco. Boa tarde, Ju. Que bom ter você conosco. D3 Freitas também está conosco. Mussungoa também está conosco. Lima Santos, aqui no Psi Elias Pereira. Que bom ter você conosco também. A Juliana Manfrinato, professora Juliana, querida amiga de 4, 5 anos mais ou menos, uma pessoa maravilhosa, um astral excelente. Que bom ter você conosco, Juliana. Hoje vamos conversar, Juliana, sobre como lidar com pessoas difíceis, né? Mas há um detalhe, né? Às vezes a pessoa difícil é a gente, né, Juliana? Pois é. Entendeu aí, ô Ana Lu Dias? Como lidar com pessoas difíceis? E o que a gente faz, Irene Lima, quando a pessoa difícil é a gente, né? O tema não vai ser esse, eu só estou fazendo provocações aqui, né? Como fazia o Abu Jamra, né? Eu só estou provocando um pouco, mas o tema não é que você é a pessoa difícil ou eu sou a pessoa difícil. É como lidar com pessoas difíceis. E a pessoa difícil não é a gente. Não sou nem eu e nem você, tá bom? É isso mesmo. A Juliana está dizendo, por isso que eu quero assistir. Como lidar com pessoas difíceis, né? Quem é que nunca teve uma pessoa difícil na vida, né? Quem é que nunca precisou conviver com uma pessoa difícil na sala de aula, né? Às vezes o professor era difícil, na família, né? Às vezes um tio, uma tia, um primo, uma prima era difícil, né? No trabalho, atendi uma pessoa essa semana e a organização para a qual ele trabalha tem representação quase que em todos os estados da federação, não é? Mas se encafifaram e colocaram a banqueta dele aqui, né? A coxia dele aqui, e do lado uma pessoa que era difícil, né? Mas aí ele deu um jeitinho, trabalhou lá com o chefe e tal, e ele conseguiu remanejar os móveis do escritório, né? Sinara Vieira também está aqui no canal Mente Quântica. Wanda Farias, Helena Presoto, Neves Vilauta voltou aqui conosco. Que bom ter você aí. É importante ter você conosco, Neves. Muito bem, queridos. Vamos então conversar um pouco, né? Antes de ir para o tema, como lidar com pessoas difíceis e que você não pode evitar, eu sempre me apresento, não é? Meu nome é Elias Pereira, sou formado em teologia, sou bacharel em teologia, por 15 anos atuei como líder de comunidades religiosas e há quase 10 anos sou psicólogo clínico e a minha base de formação é a psicanálise. E quando eu falo aqui, eu vejo pessoas entrando e às vezes
a maioria das pessoas eu não as conhecia, né? Mas vejo pessoas que já foram meus pacientes, pessoas que são meus pacientes e já estou tendo a experiência de conhecer pessoas aqui e a pessoa vir a se tornar paciente depois, né? Eu atendo desde Hortolândia. Hortolândia fica aqui pertinho de Campinas, interior de São Paulo, a 100 km, 90 a 100 quilômetros de São Paulo. Hortolândia está na região metropolitana de Campinas, né? Aqui eu tenho meu consultório e é aqui que eu faço os atendimentos, é aqui que eu gravo essas lives, é aqui que eu gravo os meus vídeos menores, e é daqui que eu faço os meus atendimentos online, né? Essas semanas têm sido muito produtivas com pessoas fora do Brasil, né? Ontem fiz uma sessão com alguém do Japão, né? 2 pacientes dos Estados Unidos iniciaram os atendimentos online conosco também. Por que eu estou mencionando isso? Claro, você está vendendo o seu produto, né? Está fazendo jabá. Não. É para dizer que você pode escolher o seu terapeuta em qualquer lugar que você esteja no mundo, né? Acabou aquele tempo em que você escolhia o seu terapeuta e ele tinha que estar num raio de 30, 40, máximo 50 quilômetros. Hoje você escolhe o seu terapeuta se ele estiver morando na Austrália, né? Se ele estiver morando no Canadá, se ele está morando na Iugoslávia, né? Então as mídias estão proporcionando isso para a gente, né? E os resultados que temos tido são resultados iguais aos atendimentos presenciais, né? Há um vínculo terapêutico, a expressão fisionômica, a maneira de falar, o gestual. Então tem sido uma experiência muito significativa e isso começou para mim com o isolamento social. Mas eu já entendi que tenho muitos pacientes que entraram na videochamada no isolamento social e agora moram a 3, 4 ruas da minha casa e dizem, não, eu vou continuar fazendo por videochamada, por que eu preciso ir aí, né? E está funcionando para essas pessoas, eu fico muito feliz por isso, né? Estou terminando o 4º período de Direito, né? Estou num período de provas, num período de muita correria, muito atarefado, né? Eu não tinha mencionado nada aqui, mas nas últimas eleições eu fui candidato a vereador, né? Fiquei como suplente. Então, os últimos 90 dias foram muito intensos, né? Mas eu fazia questão de estar aqui sempre, porque é muito bom essa conversa com você. O Neves Vilauta está dando boa tarde a todos. E como o Neves Vilauta está aqui no Psi Elias Pereira, quem está no canal Mente Quântica não vê o boa tarde a todos do Neves. Então você que está no canal Mente Quântica, o Neves está dando boa tarde para você, tá bom? Que tenhamos uma boa tarde, uma tarde de aprendizado, uma tarde muito gostosa. Por quê? Porque o aprendizado é gostoso. Há um prazer muito grande no aprendizado, né? Todos nós nascemos com esse instinto de aprender, o instinto da curiosidade, né? O instinto epistemológico está presente na vida de todos nós. Deixa eu ligar aqui para que vocês consigam me ver com uma nitidez melhor. Deixa eu ver. Só espero não ter que usar o óculos, porque aí você vê o meu óculos todo refletido de luz. Muito bem.
Vamos lá, queridos, vamos conversar então. Afinal de contas, foi para isso que marcamos esse encontro, né? Dalva Lima também está conosco. Boa tarde, Dalva. Bom ter você aí nos acompanhando. Como lidar com pessoas difíceis e que você não pode evitar? Essa é a primeira lição, não é? Você nem sempre vai conseguir evitar pessoas difíceis, pessoas complexas, pessoas que trazem negatividade para a sua vida, pessoas que tornam a sua vida um pouco mais difícil. Você nem sempre vai conseguir se livrar delas. Por quê? Porque o próprio título está dizendo como lidar com pessoas difíceis que você não pode evitar. Por que não pode evitar? Porque é um membro da família, muitas vezes. Não é? Porque às vezes é um companheiro de trabalho, com quem você precisa desenvolver projetos, inclusive. Às vezes é um amigo de faculdade e calhou de ter um amigo em comum e vocês são colocados no mesmo grupo para desempenhar alguma atividade, né? Às vezes é alguém do grupo onde você pratica esporte, né? Aqui onde eu moro, eu tenho uma onda agora, eu não sei, eu acho que é no Brasil todo, tá todo mundo pedalando, todo mundo querendo pedalar. Chega domingo, tem 3 ou 4 pontos de encontro aqui perto de casa, e cada ponto de encontro tem 10, 15, 20, 30 bicicleteiros, né? E nesse grupo, às vezes tem alguém com quem você não... o santo não bate, né? Às vezes é na igreja. Já parou para pensar nisso, né? Igreja, um lugar de comunhão, de harmonia, de amorosidade, de perdão. Mas às vezes tem alguém lá com quem você não se afiniza, com quem você, como diziam antigamente, com quem você não se dá, não é? E às vezes é o pastor, não é? Às vezes é um diácono, às vezes é um presbítero, né? Às vezes é o padre, e aí? Né? O mundo está repleto de pessoas difíceis. E sabem, queridos, a gente não está falando de pessoas ruins, de pessoas más, de pessoas que decidiram que vão transformar sua vida no inferno. Entendeu, Gisele Protti? Não são pessoas que decidiram que vão transformar sua vida no inferno. Não. Elas não decidiram nada. Elas nem sabem que são difíceis. E uma das coisas que iremos trabalhar aqui é como ajudar essas pessoas a se conscientizarem de que elas são pessoas difíceis e que elas podem vir a tornarem-se pessoas mais amáveis, mais queridas, de um relacionamento mais dócil. Maria Trevisan também está conosco. Paulo Prachedes, bom ter você aí, Paulo. Thalita Bianchini também está conosco. Estamos falando sobre como lidar com pessoas difíceis e pessoas que você não pode evitar, não é? Primeira coisa a fazer é você reconhecer a situação. Você tem que tomar pé da situação. Primeira coisa é entender que tem alguém no seu grupo de convívio e a pessoa provavelmente ela não vai embora, pelo menos por enquanto, e você também não vai embora. Vocês precisam conviver ali. Tá? Essa é a primeira coisa, não é? É entender a presença da sua dificuldade.
de que há uma pessoa difícil e que torna a sua vida difícil. O problema de ter uma pessoa difícil ao lado não é que ela é uma pessoa difícil. Se ela é uma pessoa difícil, que seja uma pessoa difícil, isso é um problema dela. Só que não. Se ela é uma pessoa difícil, não é um problema dela. Passa a ser um problema teu. Passa a ser um problema do outro amigo aqui. Passa a ser um problema do outro vizinho de condomínio. Às vezes numa torre moram lá 20, 30, 40 famílias e tem uma pessoa que é uma pessoa muito difícil. Nas reuniões de condomínio você sofre com essa pessoa. E você nem vai mais na reunião de condomínio, né? Porque você não quer ficar louco, então você nem vai mais. Mas existem tipos de pessoas difíceis. Por que há tipos de pessoas difíceis? Porque cada um tem uma característica que torna a sua vida difícil. Ô Neves Vilauta, eu não vou ler isso aí não, cara. Quem estiver lendo que leia aí, eu não vou ler não. Matar duas vezes é bom, hein? Ai, ai, ai. Uma pessoa difícil é o acusador. São os acusadores. Eles nunca reconhecem os seus erros. Eles estão sempre certos. E sempre há alguém errado para ser acusado por eles. Então, o acusador é uma pessoa difícil. Porque ele convive com um grupo, seja que grupo for, e quando alguma coisa não sai como planejado, se a culpa não é dele, se ele não teve participação, ele vai tentar identificar a pessoa que foi a pessoa culpada e ele vai azarar a vida da pessoa. Ele vai dizer, pô, a culpa é sua, porque você fez isso, não deveria. Então ele vai, na minha terra se dizia, ele vai azucrinar a vida dessa pessoa. Né? Se ele é o responsável, ele vai projetar em alguém, possivelmente em alguém com quem ele tem algum tipo de afinidade, algum tipo de inveja, ou uma pessoa que é um desafeto dele. Mas ele vai escolher alguém e vai lançar a culpa. Mas ele não se equivoca nunca. Outro tipo de pessoa difícil é a pessoa verbalmente agressiva. Elas gritam diante da menor provocação, elas são irritadiças, elas são explosivas, elas dizem palavrões e elas não costumam respeitar o ambiente. Se tiver que armar um barraco no mercado, ela arma. Se for na casa da sogra, também. Se for num passeio do shopping, também. Se for na quadra de vôlei, de basquete, de futebol, do mesmo jeito. Em casa, então, nem se fala. Não é? A casa é onde a pessoa difícil mais se sente à vontade para ser difícil. Normalmente é em casa. Porque ela está com pessoas que ela convive há muito tempo e ela não precisa conquistar, ela não precisa botar máscara. Então, às vezes, é no seio familiar e em casa que a pessoa se expõe. Existem os reclamões.
O reclamão é aquele que nada está bom para ele. Tá tudo ruim, sempre ruim, o tempo todo. Nada funciona, nada está certo. E por mais que você se esforce, você não vai conseguir agradar. Né? Por mais que você tenta fazer da vida dela uma vida melhor, mais positiva, ela terá algo a reclamar. Ela reclama de você para você e ela reclama de todos para você. E quando ela vai no outro, ela reclama do outro para o outro e reclama de você para o outro. Então, se tem alguém, o reclamão, que reclama do outro para você, pode ter certeza que você também se torna uma vítima na língua dela, quando ela vai conversar com outras pessoas. Não se iluda, não se iluda. Ou você acha que quando alguém vem reclamar de você, e a pessoa reclama o tempo todo, e é uma pessoa ranzinza, amargurada, né, frustrada, e reclama muito para você das outras pessoas, você acha que você é o queridinho dela e ela vai poupar você sempre? Não, não vai. É da natureza dela. Outro tipo de pessoa difícil são as pessoas medíocres, que querem que você seja medíocre também. Essas pessoas são alérgicas ao esforço e elas estão sempre procurando arrastar pessoas para baixo junto com elas. Elas vivem na mediocridade, não conquistaram, não foram à luta, não arregaçaram as mangas e criticam aqueles que fizeram isso. E aí todo rico é ladrão, né? Todo mundo que conseguiu sucesso é porque fez politicagem, e ele está sempre tentando levar você para baixo, para o nível dele. Por isso que os coaches aconselham e de alguma forma, vez ou outra, quando a gente vê necessidade, a gente diz também, né? E eu também faço isso. Procure conviver com pessoas melhores que você. E em silêncio, aprenda como ser como elas. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E segundo um outro amigo, um palestrante, o Batista Souza, ele diz que nós somos a média dos pensamentos recorrentes que nós temos. Qual é o seu pensamento recorrente? Você está sempre pensando em quê? Você é a média dos pensamentos recorrentes que você tem. Acho que o pior são os vitimistas. A culpa nunca é dele. É isso mesmo. Há pessoas que são a vítima sempre, né? E talvez haja uma relação dela com os reclamões, né? Outro tipo de pessoa difícil são as pessoas invejosas. Mas, Elias, como é que eu sei que uma pessoa é invejosa? Ela está sempre querendo saber quanto é que o outro ganha. Ela está sempre querendo saber quanto foi que o outro pagou no iPhone. Ela sempre está querendo saber quanto foi que o amigo pagou no carro. Ele quer saber em quantas parcelas foi feito a venda do carro ou da casa. Ele fica antenado para ver se as pessoas vão viajar e para onde elas vão viajar. Pessoas invejosas
estão sempre preocupadas com a vida, a conquista e a gestão econômica do outro. Não importa como vai a sua. A preocupação dele é com o outro, é com a finança do outro, é com o contador do outro, é com a empresa do outro. É com a roupa que o outro usa, com o vestido da outra, com o sapato. Compreende? É claro que eu estou falando de pessoas cuja inveja extrapola o limite e ela cria um ambiente difícil para você. Porque um grau de inveja, e a gente está dando esse nome, poderíamos dar outro nome, faz parte da natureza humana. E isso de alguma forma nos impulsiona a conquistar coisas. Mas eu estou falando daquele invejoso, daquele invejoso que tem, eu não me lembro, é olho seca pimenta, é isso o nome? Faz tanto tempo que eu não ouço essa expressão mais, né? Esse é o problema, né? Simone Reis acaba de entrar, está conosco também. Muitíssimo bem-vinda. Rosângela Marques, Rosângela Marque, né? Imagino que seja Rosângela Marques. Pessoas depreciativas. O que são pessoas depreciativas? O que é dela é bom. É ótimo, é excelente. O que é do outro não é lá grande coisa. Pode ser casa, carro, emprego, as viagens. São pessoas que estarão sempre contando vantagens para você. São pessoas que não tem diálogo com você. Você encontra e elas já começam a falar delas e das conquistas delas e dos filhos delas, que um passou na Unicamp, o outro passou na USP e um está morando no Canadá, o outro tá morando na Inglaterra. Então, tudo dele é melhor. Tudo dele é melhor. E depois de uma conversa com uma pessoa assim, você sai tremendamente frustrado dizendo, caramba, eu sou um merda mesmo. Nada meu é bacana, é legal. E isso é muito tóxico, muito tóxico. E eu vou parar de falar aqui, senão eu vou começar a dar nome aqui. E aí não é nada legal, né? E as pessoas falsas? As pessoas falsas são aquelas que não conseguiram construir uma personalidade forte e saudável. Então, elas estão sempre maquiando que são alguma coisa, que fizeram alguma coisa, que conquistaram alguma coisa, que estão para conquistar alguma coisa. E é difícil você identificar a pessoa falsa, porque ela aparenta estar torcendo por você. Ela quer que você se dê bem, aparentemente, né? E ela faz tudo para criar um clima agradável para você. Mas ela quer te manter por perto para que você veja quantas vezes ela vai ultrapassar você nas várias áreas da vida. Na vida amorosa, na vida econômica.
na saúde, seja lá como for. Estamos encerrando essa parte para ir para a parte final aqui. Depois tem os fofoqueiros. A única coisa que eles fazem é falar sobre outras pessoas. Eles não se concentram nas virtudes e conquistas nem deles e nem do outro. Eles não falam de si. Nunca. Quase nunca. Mas eles falam muito do outro. Eu tinha uma frase antiga, como é que é? Pessoas medíocres falam de pessoas, e pessoas de excelência falam de ideias e projetos, algo mais ou menos assim, né? Então, quando encontrar alguém cujo seu único assunto é outra pessoa, ela faz de você cúmplice. Você se torna cúmplice. Você se torna fofoqueiro. Você vira fofoqueiro passivo. Porque você fica dando ouvidos, ouvindo o que a pessoa tem para dizer. E você pode ser contaminado. E pessoas que você admirava, você já começa a não admirar muito. Pessoas que eram seu amigo ou sua amiga, você já começa a ter um pouco de cautela, porque você ouviu tanto falar mal dessa pessoa. E finalmente, os sabichões. Desses eu também conheço um bocado. Quem são os sabichões? O sabichão, amigo, não importa o assunto que você coloca em pauta, não importa o assunto que cai na reunião, não importa o assunto que cai na sala de aula, não importa o assunto no emprego, não importa o assunto que aparece na viagem, não importa o assunto que aparece na família, ele sempre sabe. Ele sempre conhece. Porque ele já trabalhou com isso, ele já leu sobre isso, ele viu uma reportagem sobre isso, ele viu um documentário sobre isso. Então, com o sabichão você não tem chance nenhuma. Você é um ignorante. Você não tem chance com o sabichão. O sabichão é aquele cara que ele leu um capítulo de um livro sobre um assunto que ele precisava ler, e aquele capítulo que ele leu do livro o transformou em um especialista no assunto. Ele virou especialista, porque ele leu o capítulo que fala sobre o assunto. E aquilo foi tudo que ele viu. Esse é o sabichão. E finalmente, queridos, 10ª questão aqui. Se certifique de que você não é a pessoa difícil. Difícil e tóxica, que irrita e envenena o grupo ou determinadas pessoas. Se não é você, vamos ver como lidar com elas. No entanto, se for você, busque ajuda. Busque ajuda. Se você sabe que você é uma pessoa difícil, busque ajuda, porque você está tornando a vida de muita gente difícil. E você está adoecendo emocionalmente muita gente.
Tem muita mulher aqui em terapia que é para conviver com o marido. Tem muito marido em terapia que é para conviver com a mulher. Tem muito filho, muito jovem em terapia que é para não ir embora de casa ainda. Cuide se você não é a pessoa difícil. Eu fico pensando, será que eu sou uma pessoa difícil? Porque a pessoa mais difícil de ser avaliada é a gente mesmo. Se não tiver um profissional que te ajude a identificar se você é ou não a pessoa difícil, é muito fácil se transformar numa pessoa difícil. O que fazer então? Bom, evite situações potencialmente negativas. Ainda que sejam pessoas do seu convívio, você não precisa ficar batendo cartão frente a frente com elas. Você não precisa gastar todo o tempo da reunião junto delas. Nem no passeio, nem na sala de aula, nem no trabalho. Então, evite situações que lhe coloque em relação constante com a pessoa difícil. O que para você vai ser uma situação negativa. Você tem mais pessoas com quem se relacionar. Você não precisa abandonar a pessoa. Você não vai sair da família da pessoa. Você não vai abandonar o curso. Você não vai pedir conta no emprego, não. Mas você não precisa também ficar se esfregando na pessoa o tempo todo, né? Examine a maneira como você reage. E entenda o que é que faz mal em você. O que é que te prejudica? O que é que te irrita? O que é que te deixa nervoso na pessoa? Ou o que é que te deixa para baixo? O que é que te deixa ansioso? Identifique o lado negro que a pessoa desperta em você. Porque ela é uma pessoa tóxica. E às vezes, a maneira como nós abordamos essas pessoas desperta o lado difícil e tóxico nelas. E a gente pode aprender a abordá-la de maneira diferente, a tratá-la de maneira diferente. Se ela não muda, mudo eu. Por que eu vou adoecer? Por que eu vou sofrer? Faço mudanças e pronto. Injetar positividade na sua vida vai lhe ajudar. Ainda que você tenha uma pessoa difícil na família e uma no emprego, isso vai envenenar o seu dia, a sua noite, o seu fim de semana, tudo. Então aprenda a injetar positividade na vida. Leia bons livros, ouça boas palestras, pratique lazer, faça um esporte, saia para passear no final de semana com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa. Crie um estilo de vida saudável para você, para fazer uma espécie de barreira contra a negatividade que você recebe de determinadas pessoas. Compreende? Porque você não vai mudar a pessoa. Ela é o que é. Agora, você pode mudar. Eu posso mudar a mim.
não normalize ou ignore o comportamento da pessoa. Às vezes a gente diz assim, não, fulano é assim mesmo. Não, o João é assim mesmo. Não, a Cíntia é assim mesmo. Não, você pode ajudar. Não normalize o comportamento da pessoa. Não diga que a pessoa é assim mesmo. Porque você está dizendo, é normal ser assim. E não é normal. Dentro daquilo que estamos vendo, não é normal. Então, que tal se você ajudar a pessoa? Conversa com a pessoa. Não vai brigar com ela, não vai discutir com ela. E tem um segredo aqui. Se é uma pessoa difícil, não é só com você. Encontre uma outra pessoa difícil, aliás, uma outra pessoa que sofra com a pessoa difícil, e vão os dois falar com ela. Não vai 3 ou 4, que ela vai se sentir muito acanhada e não é muito bacana, né? Mas vão em 2 conversar com ela. E diga, olha, a gente percebe isso, as pessoas comentam, não é? Nós 2 estamos aqui porque nós gostaríamos de criar um clima diferente aqui e percebemos que você tem dificuldade. E aí você menciona o ponto, né? Se é agressividade, se é uma pessoa que fala de todo mundo, se é uma pessoa que só fala dela. Então, ajude a pessoa a se conscientizar, porque ela vai dizer, putz, 2 pessoas? Tá, 3. Ou pode você falar com ela e uma outra pessoa falar umas 2 ou 3 semanas depois. Mas não dê o comportamento dela como normal. Porque ela está envenenando o grupo, né? Ela tá estragando as relações, o convívio, a família, a sala de aula, o emprego das pessoas, o trabalho. Putz, a gente passa 10 horas no emprego, né? Se tem alguém que envenena o ambiente, aí não dá. A pessoa tem que ser avisada que ela envenena o ambiente, né? Não tem como ser diferente. Agora, se você chegou numa situação em que você está lidando com alguém difícil, que abordar essa pessoa não é viável, não é possível, é um contrassenso. Por exemplo, se é o dono da sua empresa, da empresa que você trabalha, né? Talvez você ache um contrassenso em conversar com ele, e talvez seja, né? Vamos supor que você está casado e já conversou muito com a sua mulher ou com o seu marido e as coisas não se resolveram, né? Um cunhado, uma cunhada, alguém na sala de aula, um professor. Aí eu lhe aconselho a procurar ajuda para você. Como eu procuraria para mim. Para eu conseguir viver naquele ambiente doentio e tóxico e que momentaneamente eu não posso fazer nada. E eu dependo eu dependo da minha permanência naquele ambiente por um tempo. Determinado ou indeterminado, não sei. Procura ajuda. Não tenha medo de procurar ajuda emocional.
Não é vergonhoso buscar ajuda emocional. Não é feio procurar ajuda emocional. Não é pecado. Não é frescura buscar ajuda emocional. Procura um terapeuta, procura um psicanalista, procura um psicólogo. Encontre alguém que possa ajudar você a tomar posições em relação a si mesmo e em relação ao outro, de tal maneira que você fique blindado da pessoa difícil. Se a pessoa é difícil, você precisa estar blindado em relação a ela. E isso só é possível, até onde eu sei, se você consegue levar isso a um profissional de saúde mental e dos relacionamentos, enfim. Né? E talvez você possa contar a sua experiência para a pessoa difícil. E dizer para ela o quanto foi bom para você. E talvez ela vai se sentir motivada a procurar algum tipo de ajuda também. Porque as pessoas difíceis, elas sofrem. Elas muitas vezes sofrem. Elas são recriminadas, são abandonadas. O grupo marca a saída e não as convida. Marcou um churrasco. Na segunda-feira, todo mundo falando como é que foi o churrasco domingo. E ele, pô, eu não fui convidado? O que aconteceu, né? Então eles sofrem também. E talvez você possa ajudá-los. Indicando a eles que procurem uma ajuda para lidar com essa questão. Ou então, você mesmo, lidando com essa questão. O fato, queridos, é que ninguém está livre de conviver com pessoas difíceis. E dependendo da nossa criação, dependendo dos traumas que tivemos, dependendo do pai que tivemos, a mãe que tivemos, a história que tivemos, dependendo da nossa formação, nós somos a pessoa difícil. E só nós não percebemos. E às vezes somos a pessoa difícil tão ressentida e agressiva que ninguém veio falar conosco ainda. Mas assim como pessoas nos adoecem, nós também podemos estar adoecendo pessoas. E aí, mais uma vez, cabe uma análise. Cabe o autoconhecimento. Para que tenhamos uma qualidade de vida melhor todos, em todos os ambientes que frequentarmos. Essas duas lives, aliás, essa live ficará salva no canal Mente Quântica e ela também ficará salva no Psi Elias Pereira. E essa live também ficará salva no meu YouTube, que é Psi Elias Pereira. Um abraço enorme a Cher Souza, um abraço para o Abel.Rose, Franciele Figueiredo, acho que é isso, Cardilo Matias, Benício, Marisa 2, Diogo Barbosa, César Reis, mais uma vez aí. Bom ter você aí, César, amigão querido, mora acho que em Jundiaí, né? Faz suas atividades ali em Jundiaí. A esposa enfermeira, trabalha num hospital em São Paulo, uma pessoa muito querida. Então é isso, forte abraço para você e a gente volta a se encontrar no domingo às 7 horas da noite,
tá bom? Nossas lives acontecem sempre às quintas-feiras, à 1h da tarde, e aos domingos, às 7h da noite, tá bom? A gente sempre encerra um pouquinho antes, encerra primeiro aqui no canal Mente Quântica, porque pode ser que venha uma live depois, e a gente não quer ser deselegante e ficar aí atravancando a vida de quem está para entrar, tá certo? Um abraço para você, um beijo no coração e até a próxima. Muito bem. Você do Psi Elias Pereira, aquele abraço e nos veremos domingo às 19h.